Fala pessoal, todos bons? Como é que vocês estão? Aqui é o Léo do canal Canônico e no vídeo de hoje eu trago uma lista, sim, mais uma das minhas listas. Lista de filmes que completam 10 anos em 2025. Sim, semana passada eu fiz um vídeo parecido de filmes que completavam 20 anos em 2025. Ou seja, o ano de 2005 foi um ano muito icônico para o cinema. Teve vários filmes icônicos da nossa infância, alguns eu inclusive fui ver no cinema. Eu comento brevemente sobre esses filmes e esse vídeo está muito legal, confere lá, tá? Eu vou deixar aqui o link do vídeo na descrição aqui e você confere lá que está muito legal o vídeo. Pois bem, da mesma maneira que 2005 foi um ano excelente para o cinema, 10 anos depois, 2015, também foi um outro ano cheio de franquias icônicas, cheio de filmes icônicos ali, e que simplesmente passou voando esses 10 anos. Parece que foi ontem que a gente estava indo assistir esses filmes no cinema empolgado com eles. Pois bem, para mim 2015 foi o ano de retorno. Foi o ano que retornou grandes franquias. Algumas franquias ali dos anos 80, 90, início dos anos 2000 que estavam meio sumidas ali da tela grande, retornou com força total em 2015. E para começar a nossa lista, por que não falar do filme de maior bilheteria de 2015, que foi Star Wars, O Despertar da Força. Assim, já faz 10 anos que tivemos o início da trilogia da Rey, que no futuro se chamaria Rey Skywalker. Eu lembro quando eu relembro essa época do Star Wars, a gente tava um período de 10 anos sem filmes do Star Wars, porque o último filme havia sido lançado em 2005, Star Wars Episódio 3, A Vingança do Sith, que eu comento brevemente também no meu vídeo de filmes que completam 20 anos de 2025. Você confere aqui no link na descrição, por favor, dê uma olhada lá que tá bem legal. E eu lembro que a gente tava 10 anos sem filmes do Star Wars, então a expectativa pelo Despertar da Força era grande. Eu lembro que saiu os trailers, eu discutia com meus amigos, a gente criava teoria, até porque os trailers não entregavam nada da história, a gente só sabia que ia ter de volta o Han Solo, o Luke, a Leia, e daí teria uma nova geração ali de heróis para protagonizar. Apesar que o Luke não aparecia nos materiais de divulgação, não aparecia ele, a gente criava teoria, o que aconteceu com o Luke, onde que está o Luke? Daí a gente via ali o sabre de luz do Kylo Ren, o sabre de luz todo diferente, que daí ele parecia uma espada medieval. Eu lembro que eu conversava com meus amigos ali sobre como que funcionaria aquele sabre de luz, porque, poxa, o sabre de luz, se você parar pra pensar, que nem diz o nosso querido mestre Obi-Wan, Obi-Wan Kenobi em Star Wars Episódio 4, Uma Nova Esperança, o sabre de luz é uma arma elegante para tempos civilizados. Daí aquela espada medieval ali que com um laser do lado, parece que você vai atorar o dedo só de empunhar ela. Então a gente ficava com essas teorias, e eu lembro que quando estreou o filme, eu fui ver com meus amigos ali, nossa, foi um evento, terminou o filme, todo mundo bateu palma. Então foi bem legal. Eu lembro que eu gostei tanto do filme na época, eu fui ver ele 3 vezes no cinema, imagina, 3 vezes no cinema. Daí existe uma questão assim, eu não sei se foi muito assim uma coisa, como fazia 10 anos sem filmes do Star Wars, a gente se deixou levar muito pela nostalgia, pela expectativa, e a gente acabou não reparando alguns defeitos do filme depois, né? Porque o filme dividiu muita opinião também. Ali, teve gente que não comprou a Rey, né, a protagonista, ela venceu o Kylo Ren, ele nunca empunhou um sabre de luz na vida e acaba ganhando de primeiro do Kylo Ren. Tem uma discussão, mas o Kylo Ren estava ferido, estava abalado psicologicamente por ter ceifado a vida do Han Solo e tudo mais. Então tem uma questão sobre isso ali, uma discussão sobre isso. O enredo do filme, que é praticamente um remake de Star Wars Uma Nova Esperança, a mesma estrutura, a mesma fórmula, que realmente eu concordo nesses pontos, porém eu lembro que é um filme que eu mais gostei, pra mim assim, tem mais qualidades do que defeitos. Então é um filme que eu gostei bastante na época e que eu ainda gosto, apesar que eu concordo com as críticas ali, principalmente se tratar de um remake do Star Wars Uma Nova Esperança, né? E daí depois as continuações eu não sou muito fã, mas isso é papo para outro vídeo, né? Mas e você? O que você achou de Star Wars, O Despertar da Força? Você gostou? Você não gostou? Comenta aí, vamos debater. Agora, outra franquia clássica e que deu uma baita mexida no mundo do cinema em 2015 foi Mad Max Estrada da Fúria. O quarto filme da franquia lá, que foi estrelado pelo Mel Gibson, o mito, icônico, né? O brabo. Esse quarto filme era uma mistura de continuação com remake, porque daí não era o Mel Gibson protagonizando, agora era o Tom Hardy
protagonizando e dividindo tela com a Charlize Theron, com a sua personagem a Furiosa, que tem muita presença em tela, ela rouba ali o filme ali pra ela. Então foi um filme muito icônico, Mad Max. Eu lembro que quando estreou, ele foi muito aclamado. Eu não cheguei a ver no cinema, fui ver depois só. Mas ele foi muito aclamado. E no ano seguinte, no Oscar de 2016, ele simplesmente ganhou 6 Oscars. Eu lembro até hoje de estar assistindo o Oscar 2016 e o filme foi ganhando todos os prêmios técnicos ali. E eu pensei, cara, esse filme é um papa-Oscar. Ele tá papando todos os Oscars, tirando todos os Oscars ali. Então o pessoal lá gostou demais do filme. Foi um filme bem icônico. É pena que ele não teve mais sequência assim direta, até porque tem toda uma fofoquinha de bastidores ali, que a Charlize Theron e o Tom Hardy, eles não se bicavam, eles não se gostavam ali nas gravações, eles tiveram treta ali entre eles nas gravações, então acabou impossibilitando uma sequência direta, apesar que ano passado teve ali um spin-off focado na Furiosa, que é a personagem da Charlize Theron, só que interpretada pela Anya Taylor-Joy, maravilhosa. Eu amo a Anya Taylor-Joy. Ó, Anya, se você estiver vendo esse vídeo, ó, I love you. Então, Mad Max foi um filme bem icônico. Quem diria que já faz 10 anos, né, de toda essa movimentação que ele fez ali no cinema. Mas e você? Prefere o Mad Max com o Tom Hardy ou a clássica trilogia com o Mel Gibson? Conta aí pra mim nos comentários também. E uma outra grande franquia que retornou também em 2015 foi o Mundo Jurássico de Jurassic Park, agora batizado como Jurassic World, que iniciou uma nova trilogia também. Esse é o filme que eu fui ver no cinema, eu sou muito fã da trilogia original do Jurassic Park, então a expectativa também era grande ali. E eu gostei do filme, achei ele bem decente, achei ele bem bacana, eu tava meio com medo, assim, que por causa de a Disney, acho que agora estava sob domínio da Disney, o Jurassic Park ali, eles não ia ter violência, não ia ter gore, tipo de coisa. E até que eles dão uma suavizadinha ali, mas também tem muitos momentos ali que vai os dinossauros e destrói tudo e come os outros, devora o humano, que, vamos ser sinceros, é isso que a gente quer ver. A gente quer ver os dinossauros causar o terror, causar o caos ali, e é isso, sabe? Se fizesse um filme do Jurassic Park, Jurassic World, fosse só os dinossauros correndo atrás do povo, matando todo mundo, sem história nenhuma, tipo, pra mim já tava feliz, já tava louco de bom. Então eu gostei bastante, achei ele bem decente. Eu não acho as continuações, as sequências, acho que foi o mesmo caso do Star Wars. Ele começou bem, mas as sequências já foram bem inferiores. Porém, em 2015 não foi todas as franquias que acertaram no retorno. Uma franquia muito querida por mim, voltou com força ali em 2015, porém, infelizmente, não cumpriu o seu papel, que foi Exterminador do Futuro Gênesis. O 5º filme da saga, estrelado por Arnold Schwarzenegger, o mito, o brabo, o patrão, e que infelizmente não... O filme infelizmente é ruim, eu não cheguei a ver no cinema, eu fui ver depois, mas quando eu vi, nossa, pra que mexer com a linha do tempo do original? O original é tão bom, e daí eles mexem, eles voltam no tempo, pros eventos lá de 84, com a Sarah Connor sendo perseguida pelo T-800... E nossa, o T-800 que causou tanto terror no primeiro filme é derrotado nesse filme com um tiro, cara. Com um tiro. Mas eu fiquei assim, muito pistola. Eu fiquei muito pistola porque, cara, pra quê, mano? Sabe? É você pegar ali um personagem tão icônico do primeiro filme, tipo, pegar, amassar ele assim, bolinha de papel e jogar no lixo, tacar no lixo. É muito ruim. E a Sarah Connor, da Emilia Clarke, e daí depois o Kyle Reese. Essas versões novas do Sarah Connor e do Kyle Reese, não comprei também, não gostei. E o T-800 do Schwarzenegger, o Exterminador do Schwarzenegger, tá mó bobão nesse filme, tá mó bobão. Eles abraçam a galhofa com ele sendo pai, praticamente um papai pra Sarah Connor. E não gostei. Sem falar que os trailers já entregaram o grande plot do filme, que é o John Connor se transformar num exterminador. Se tivesse deixado isso pro filme, talvez teria sido mais legal ali a recepção. Ou não, né? Quem sabe. Mas eles já entregaram no segundo trailer, eu lembro. Então já fui meio assim, torcendo pra ser bom. Mas infelizmente não foi bom. Então ele tentou voltar com força total ao exterminador, mas infelizmente ele escorregou no tomate. E entrando agora no quesito super-herói, em 2015 tivemos Vingadores Era de Ultron, o segundo filme da franquia dos Vingadores.
Imagina só 10 anos já que nós fomos ver no cinema esse filme. Eu lembro que quando eu fui ver, eu adorei o filme, principalmente eu estava com a expectativa bem alta por quando os personagens novos que iriam aparecer, a Feiticeira Escarlate, Elizabeth Olsen, o Mercúrio do Aaron Taylor Johnson. Eu lembro que tinha uma discussão, pô, quem que seria melhor, qual Mercúrio seria melhor? Porque um ano antes, 2014, foi lançado X-Men, Dias do Futuro Esquecido, e tinha o Mercúrio do Evan Peters, que é, nossa, é sensacional, é icônica, aquela cena dele correndo lá, é muito legal. Então não tinha como você não comparar os Mercúrios, então eu tinha ali uma expectativa em relação a isso. O Visão, a primeira aparição do Visão no cinema, eu lembro que eu estava com a expectativa muito alta, fui ver no cinema, eu gostei bastante, eu lembro de ter gostado bastante. Só que é um filme que dividiu muita opinião na época. Teve muita gente que não gostou do Ultron, não gostou que o filme ele tem algumas coisas ali meio sem sentido. Só que é interessante que algumas coisas do filme ali que na hora pareciam sem sentido, acabou tendo relevância lá na frente, como aquela visão do Thor na caverna, que ele vê as joias, o lance do Tony Stark querer criar uma armadura ao redor do mundo, daí cria uma vulnerabilidade ali, que daí ele não consegue, acaba desencadeando o Ultron, e daí ele não consegue criar o plano dele de querer proteger a Terra, daí julgam ele é crucificado por isso. Só que daí lá na frente ele joga na cara dos Vingadores que se tivesse dado certo essa ideia, o Thanos não teria conseguido realizar o seu plano ali de extermínio. Então é interessante que o Vingadores 2, na época, ele não foi muito bem recebido, tinha uns elementos ali que o pessoal criticou, que não agregava nada na história, ou estava deslocado da história, mas são elementos que lá na frente teriam relevância. Então é engraçado como Vingadores Era de Ultron. Eu acho que Vingadores Era de Ultron é melhor do que você pensava, na verdade, é melhor do que você pensa. Quando você, se a gente reassiste, é só minha opinião, mas eu acho que quando a gente reassiste hoje, ele faz muito mais sentido devido ao que veio depois, que é Vingadores Guerra Infinita e Ultimato. E uma coisa que eu acho que faz total sentido no filme é o Ultron, né? O Ultron ele fica 5 minutos na internet, ele entra e fica 5 minutos na internet e ele já quer exterminar a raça humana. É, Ultron, eu te entendo. E outro filme de super-herói também da Marvel, que já faz 10 anos, veja só, foi Homem-Formiga. Eu lembro que a expectativa também era uma expectativa curiosa, porque o Homem-Formiga era um personagem que ninguém botava fé. Ninguém botava fé nenhuma no Homem-Formiga. E eu lembro assim, como que isso vai funcionar em tela, né? O cara encolhe, cara, ele encolhe ali, ele conversa com as formigas, como que isso vai funcionar em tela? É um negócio ali que a gente achava muito ridículo, bem coisa de quadrinhos dos anos 60. E impressionantemente eu acho que funcionou. Eu gosto bastante do primeiro filme do Homem-Formiga, ele é um filme de assalto, ele é divertido, ele conta a origem dele de um jeito legal. E eu lembro do marketing do filme, o marketing do filme era muito legal, tipo, era um pôster branco, sem nada, só escrito Ant-Man, e lá um pontinho bem pequenininho ali no meio, ali, era ele, o marketing do filme era muito legal. Então é um filme que eu gostei bastante. Eu não sou fã das sequências, principalmente o Quantum Mania acho uma porcaria de filme, inclusive, mas eu gosto bastante do primeiro filme da Formiga. E veja só, 10 anos. O tempo tá passando rápido demais. Porém, em 2015 não foi só de filmes bons de super-heróis que nós tivemos. Tivemos algumas bombas. Eu destaco aqui Quarteto Fantástico de 2015. E se você esqueceu desse filme, eu faço questão de te lembrar. Porque é um filme, é uma abominação, Quarteto Fantástico de 2015. É um filme que a Fox ela fez de qualquer jeito só para manter os direitos autorais dos personagens. Na verdade, existe uma lenda que havia uma versão original do filme, uma outra versão dirigida pelo Josh Trank, né, o diretor do filme, que seria uma versão bem melhor, com enredo melhor, com o Doutor Destino melhor. Tinha até o Fantastical ali pelas imagens de bastidores, que não foi para a versão final. E no final saiu um filme todo picotado, todo cagado, e meu Deus do céu, os personagens são ruins, não tem carisma nenhuma. Os efeitos, os efeitos eles são bons, mas é um negócio tão assim, sabe, é um negócio tão simples, um negócio tão corrido, mal feito. É um filme assim, claramente você vê que eles fizeram de qualquer jeito só para manter os direitos dos personagens. E cara, é uma bomba esse filme, é uma bomba mesmo. É um negócio. Ainda bem que os atores, o elenco, ele se saiu bem depois disso, né? O Michael B. Jordan, que fez a nova versão do Johnny Storm, Tocha Humana, depois virou o Creed.
trilogia do Creed, daí o Killmonger, do Pantera Negra. Eles fizeram outras coisas, o Miles Teller também despontou, fez outras coisas, a Kate Mara também, eles fizeram outras coisas. Então não ficou só nisso ali, não foi um negócio que atrapalhou a carreira deles. Mas é um negócio ali que a gente... Vamos tentar esquecer essa bomba que foi o Quarteto Fantástico 2015. E para finalizar a nossa lista de filmes icônicos em 2015, eu não poderia deixar de citar pelo menos uma animação, que é uma animação que chamou bastante atenção na época, que é Divertidamente. Sim, o primeiro filme de Divertidamente, eu lembro que o lançamento de Divertidamente foi uma coisa muito interessante, porque a gente estava vindo ali de anos de filmes ruins da Pixar, ou filme ruim da Pixar, ou filme abaixo da média. Teve ali Carros 2, Valente, Universidade de Monstros, que eu não acho Universidade de Monstros e Valente filmes ruins, pelo contrário, eu gosto deles, são filmes bons. Mas eles são filmes assim, Universidade de Monstros eu acho esquecível, eu acho um filme esquecível. Carros 2 eu acho uma porcaria, meu pai amado. E o Valente é um filme bom, eu gosto do filme do Valente, mas eu acho que ele parece mais um filme da DreamWorks do que um filme da Pixar. E sem falar que nesse tempo também foi lançado um outro filme da Pixar que ninguém lembra, acho que só eu lembro, que é O Bom Dinossauro. É um filme da Pixar aí que infelizmente ninguém lembra mais. Então a Pixar estava tendo essa fase meio ruim ali, desde 2011, essa fase ruim que filmes medíocres ou bons, mas também uma semana depois ninguém estava mais falando desses filmes. E daí quando veio o Divertidamente ele causou esse impacto porque parecia que era a Pixar voltando à velha e boa forma. Porque não era uma sequência duvidosa nem nada. Era a seguinte premissa, porque a Pixar ela tem isso, né? Como que seria se os carros tivessem sentimentos? Como que seria se os brinquedos tivessem sentimentos? Como seria se monstros tivessem sentimentos? E como seria se sentimentos tivessem sentimentos? E é com essa premissa que foi feito Divertidamente, que estourou na época, foi aclamado pela crítica, fez uma ótima bilheteria também, e é um dos filmes mais diferentes, né, que a Pixar já fez. Tanto que foi lançada uma continuação no ano passado, Divertidamente 2, que também foi tão icônica quanto. Então foi o retorno da Pixar à sua velha e boa forma ali em 2015. 10 anos já também. E é isso, pessoal. Essa é a minha lista de filmes icônicos que marcaram 2015 e que já fazem 10 anos, completam 10 aninhos agora em 2025. Engraçado a gente pensar como todos esses filmes que a gente conversava tanto, criava teoria e tudo mais, passou-se 10 anos, né? Meus amigos, estamos ficando velhos. Mas e aí, faltou algum filme de 2015, teve mais lançamentos ali, só que se fosse para colocar tudo nesse vídeo, o vídeo ia ficar enorme. Mas a gente pode fazer algumas menções honrosas nos comentários. Diz aí algum desses filmes você chegou a ver no cinema, você tem alguma história legal com algum desses filmes, como que foi a tua expectativa em relação a esses filmes, conta aí pra mim nos comentários, vamos debater, vamos discutir. E é isso, pessoal, muito obrigado por terem assistido o vídeo, se puderem curtir o meu vídeo, se inscrever no meu canal, eu agradeço muito e me ajuda muito. E é isso, minha gente, muito obrigado por terem ficado aqui comigo até o fim, beleza? Valeu!